E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, voltou a defender a necessidade de diálogo e ações integradas entre os três poderes da República para enfrentar a pandemia do novo coronavírus no país. Dias Toffoli participou nesta segunda-feira do programa Roda Viva da TV Cultura. Durante quase 1h30, o presidente do Supremo Tribunal Federal respondeu às perguntas dos jornalistas. Os principais questionamentos foram sobre a relação entre os três poderes e as ações da Suprema Corte do país para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Antes de começar a entrevista, Dias Toffoli prestou uma homenagem às vítimas da doença e profissionais que trabalham para enfrentar a Covid-19. Eu gostaria, antes de mais nada, de externar, em nome da Corte, a minha solidariedade e os meus sentimentos a todos aqueles que perderam familiares, que perderam amigos, a todos aqueles que estão se convalescendo e também prestar uma homenagem a todos os médicos, a todos os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, faxineiros que estão em hospitais e também a todos que prestam serviços essenciais. Durante todo o tempo, o presidente do Supremo Tribunal Federal manteve um tom conciliador e destacou a importância do diálogo entre executivo, legislativo e judiciário. Eu citei Hannah Arendt no discurso de posse e eu citei a seguinte frase dela, também citando Habermas, Celso Laffer: o poder que não é plural é violência. E o diálogo é fundamental para que haja pluralidade. É fundamental. O Estado é um só. Quando se assume a presidência do Supremo, você é chefe de um dos poderes deste Estado, que é um só. Então, você tem que dialogar. Eu aprendi com Nelson Jobim que interlocutor você não escolhe. Questionado sobre a visita surpresa feita pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli disse não ver como tentativa de pressão e voltou a defender a unidade entre os poderes. A ida do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, eu não vejo exatamente como um constrangimento, eu não vejo como uma tentativa de, digamos assim, pressionar o Supremo. Até porque o juiz está acostumado a receber pedidos. O que é importante é a nossa unidade de ação. O presidente pediu, através do advogado-geral da União, para a minha assessoria, a possibilidade de ir lá com um grupo de empresários e de ministros para tratar sobre a pandemia. E eu aceitei a ida dele e depois eu expliquei a ele que as decisões do Supremo, elas são dadas em razão da Constituição brasileira. Sobre o combate à pandemia, o presidente do STF disse que não é possível transferir responsabilidades e lembrou que o Supremo Tribunal Federal tem concentrado esforços em processos que se referem a ações de enfrentamento ao coronavírus. Questionado sobre medidas para amenizar as consequências econômicas da pandemia, o ministro lembrou os cortes de gastos feitos na Corte. Esse ano, nós já estabelecemos um corte de 15% no Orçamento Supremo. De 15% no Orçamento Supremo que nós vamos fazer daqui para frente. Se nós pegarmos entre 2009 e colocar o orçamento que houve em 2009, há 11 anos atrás, e o orçamento que vamos executar em 2011, nós economizamos 34% do orçamento. Dias Toffoli rebateu as críticas de que o Supremo Tribunal Federal estaria sendo lento para responder aos ataques que tem sofrido. Nós não vamos construir unidade e solução de problemas através de notinhas públicas. Não é soltando nota que se resolve problemas tão graves como nós temos no nosso país. Nós temos que resolver isso, primeiro, na política. E a política é aqueles que são governos eleitos pelo povo. E toda vez que foi necessário, e não teve uma que eu deixei de fazê-lo como presidente do Supremo, eu fiz as referências necessárias no plenário do Supremo, quando reunido todos os ministros do Supremo. Na arena do Poder Judiciário, o juiz fala nos autos e fala no foro, na sua casa. Ele não vai para a arena da política. Ele comentou as manifestações contra o STF e a defesa da democracia. Liberdade de expressão é uma garantia que é dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A liberdade de expressão, ela foi garantida, por exemplo, nesse movimento desse final de semana passado, exatamente pelo ministro Celso de Mello,
que houve um pedido para que ele desse uma decisão para interromper a manifestação. E o ministro Celso de Mello negou, dentro do quê? Da nossa Constituição, que garante a liberdade de expressão. O que não se pode admitir são as calúnias, são difamações e são aqueles que pedem o fim da democracia. Isso não é possível. A democracia está em risco. Olha, primeiro nós temos que lembrar que a democracia não é um dado da natureza. A democracia é fruto da cultura humana. Fruto da cultura humana, ela não é da natureza e ela não é natural em toda a sociedade humana. Ou seja, ela tem que ser defendida permanentemente.